Paz, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, especial leitura do livro dos Justos. Estamos, na verdade, já na reta final da leitura do livro dos Justos, né? O livro de Jácer, né? Glória a Deus, queridos. Vamos fazer a nossa oração. Fecha seus olhos. Em nome de Jesus, meu Pai querido, nós entramos na sua presença mais uma vez, Pai. Bendizemos, te exaltamos, Pai. Oh, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, é justo, é fiel, é poderoso, Pai. Tudo que o Senhor faz é perfeito, é irretocável, Pai. Quanto mais nós o conhecemos, Pai, mais nós te amamos, Pai, porque o Senhor é amável, Pai. O Senhor é fiel, Pai querido. Aleluia, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Perdoa-nos, Pai querido, dos nossos pecados, Pai. Perdoa-nos das nossas falhas, Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nossas fraquezas, Pai. Ensina-nos, Senhor amado, a fazer o que é certo, Pai, a te honrar, a te glorificar, Senhor. A estar, meu Pai querido, onde o Senhor quer que estejamos, Pai. A esperar, Senhor, as coisas, as suas promessas, as coisas acontecerem, Pai querido. E não tentar acelerar. O mundo, ele anda, Senhor, agitado, acelerado, Pai querido. E tenta fazer com que o Senhor tome alguma atitude. Meu Pai amado, não, meu Pai. Nós temos visto na sua palavra que aqueles que descansam à sua sombra, Pai, podem dizer: meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, nele confiarei. Ajuda-nos, Pai, a descansar, Senhor, a crer na sua palavra, Pai, a viver as suas promessas, Pai, a depender de ti, Senhor querido. Como o Senhor tem falado conosco através da leitura desse livro, Pai querido, junto com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Pai. Que, meu Deus amado, o Senhor cuida dos seus filhos, Pai. O Senhor é poderoso, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será, Pai. Meu Deus amado, não deixa, Senhor querido, que a nossa mente, Pai querido, nosso coração seja racional, seja carnal, Pai querido, seja demoníaco, Pai. Mas ensina-nos a viver na fé, Senhor, a depender de Ti, Senhor. A movimentar o sobrenatural pela fé, Senhor querido, em nome de Jesus, Pai. Usa-me, Senhor, usa esse Teu filho, usa essa Tua filha, Pai querido. Fala conosco, Senhor. Dá-nos direção, Senhor. Não nos deixe, Senhor, tomarmos atitudes, Pai, decisões que não venham de Ti, Senhor. Mas ajuda-nos, lembra-nos, Pai querido, a orar sempre, Pai amado, para invocar o Seu nome, Pai. A tomar qualquer atitude, Senhor, que seja em oração, Pai, seja pela fé. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, meu Pai, o nosso povo, Pai, o Ministério Alicerce, em especial, Pai. Abençoa nossos irmãos que estão assistindo esse programa, Senhor. Revela Jesus Cristo em cada coração, Pai. Fortalece, meu Pai amado. Dá sabedoria ao Teu povo, Pai. Aliás, esse é o propósito, Senhor amado, da leitura desse livro e a leitura que nós fizemos da Bíblia Sagrada, Pai. Ganhar, Senhor, ter sabedoria, conhecimento que vem de Ti, Senhor, e não simplesmente de pregadores ou experiências humanas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, meu Pai, dá sabedoria ao Teu povo. Levanta um povo forte que Te conhece, que Te invoca, Pai querido, de todo o coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos. Sejam abençoados, queridos, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoada a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, levanta sua mão ao céu. Vamos profetizar sobre essa nação. Nós abençoamos a nação do Brasil, profetizamos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos o temor do Senhor sobre todos aqueles que estão investidos de autoridade. Que Deus venha levantar homens que temam ao Senhor e que façam justiça, façam o que é certo. E aqueles que não temem ao Senhor, que não acreditam em Deus, que sejam tirados, removidos, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos a nação do Brasil. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Toma posse dessa oração, né? Que bendito seja o Brasil e Israel também. Bendito seja Israel para todo sempre. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Como que vocês estão, queridos? Tudo na bênção? Quero lembrar que esse é um programa gravado novamente, queridos, né? Ontem e hoje também será. Né? E gostaria que vocês mandassem as mensagens de vocês. Eu vou estar lendo, tá? Vou estar acompanhando também. Tá bom, queridos? Então, não deixem de compartilhar. Não deixem, talvez hoje, é possível que hoje termine a leitura do livro, tá? É possível, tem bastante leitura ali, mas é possível que termine hoje. Então, comentem, queridos, né? Movimenta o programa com os comentários, né? E que Deus venha falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá colocar no livro dos justos, a partir do capítulo 88, né? Nós paramos no livro 88, capítulo 88. Glória a Deus. Vamos fazer nossa oração, queridos, com um copo de água, eu estava esquecendo. Pega nas mãos aí, em nome de Jesus. Meu Deus amado, consagra, meu Pai, essa água que o Teu Filho apresenta a Ti, Senhor, nesse momento, Senhor. Coloca a Tua unção e o Teu poder, Pai. Faz dessa água, Senhor amado, um remédio, Pai. Para que aquele que beba
seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem beber. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Vamos lá, então. Capítulo 88. Ó. Josué prepara o povo para passar o Jordão, né? E foi depois da morte de Moisés que Deus falou a Josué, filho de Num, dizendo: ó, levanta-te a passar o Jordão para a terra que tenho dado aos filhos de Israel, e farás também aos filhos de Israel a herdarem a terra. E todo lugar que a sola de teus pés pisarem pertencerão a vocês, a partir do deserto do Líbano até o grande rio, o rio de Perate, será o seu limite. Ninguém poderá se levantar contra ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Apenas ser forte e corajoso para observar toda a lei que Moisés ordenou. Não se desvie do caminho, quer para a direita ou quer para a esquerda, a fim de que tu possas prosperar em tudo que você fizer. Aqui, essas palavras são precisamente as palavras que estão escritas no livro de Josué na Bíblia. Olha que interessante, ó. Eu quero que você entenda isso aqui, ó. Isso aqui é para mim e para vocês também, tá? Ninguém poderá levantar contra ti todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Forte isso, né? Ou seja, Deus, ele é o mesmo Deus, queridos. É a maneira que Deus se revela aos seus filhos, ele quer se revelar a nós. O problema é que muitas vezes nós não acreditamos. Então, aqueles que acreditam vivem esse sobrenatural com Deus, né? Acho que eu tô com um probleminha aqui na internet, queridos. Então, tá caindo aqui a imagem, tá? Espero que estejam me ouvindo. Olha ali, ó. Apenas, olha o que Deus espera de cada um de nós. Apenas seja forte e corajoso. Não, pastor, sou muito forte, muito corajoso. Preste atenção. Para observar toda a lei que Moisés ordenou. E não se desviem do caminho para quer para a direita ou para a esquerda. Para que você possa, né, prosperar em tudo que você fizer. Então, isso é para mim e para vocês. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser forte e corajoso. Não tem que ir lá e enfrentar. Não, queridos. Você tem que obedecer à palavra de Deus. O forte e o corajoso obedecem a Deus. O covarde, ele desobedece e bota a culpa nos outros. É assim que funciona, tá? Não é você se meter, não é para você ser valentão, não é nada disso. Você vai enfrentar quando Deus mandar você enfrentar na bênção de Deus. Você vai esperar. Esperar tem que ser forte e corajoso para esperar também. Amém, queridos? Porque as pessoas às vezes incitam a fazer, a correr aí, a resolver, né? E o corajoso, o forte, ele obedece a Deus, queridos, né? Se Deus não falou para ir, espera e permaneça firme com Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Acho que eu tô com um probleminha de novo aqui na internet. Acho que ontem, hoje, nesse horário, que está bem difícil a internet mesmo, tá? Então eu acho que o áudio vai estar bom, mas a imagem tá indo e vindo, tá? Mas amém. Vamos. O importante é que nós estamos vendo ali a palavra, o livro, né? Isso que é importante. Então, queridos, né, ó, apenas seja forte. Toma isso para sua vida. Seja forte e corajoso para observar a palavra de Deus. Vamos colocar aqui a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, tá bom? Não se desvie do caminho daquilo que Deus fala para você, nem para a direita nem para a esquerda. Para quê? Para que você prospere em tudo que você fizer. Glória a Deus, queridos. Toma isso para sua vida. Em nome de Jesus. E Josué ordenou aos oficiais de Israel, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: preparem-se para provisões, pois em 3 dias vocês vão passar o Jordão para possuir a terra. Os oficiais de Israel fizeram assim e ordenaram ao povo, e eles fizeram tudo o que Josué havia ordenado. E Josué enviou 2 homens para espiar a terra de Jericó. E os homens foram e espiaram Jericó. E ao fim de 7 dias vieram a Josué no acampamento e disseram-lhe: Deus entregou toda a terra nas nossas mãos, e seus habitantes estão amortecidos de medo por causa de nós. Então, uma estratégia que Deus usava muitas vezes, queridos, né, para o povo de Israel, é amedrontar os adversários. Né? Eles já tinham medo da fama, né, de Deus a favor de Israel, né? E sucedeu que depois disso, Josué se levantou de manhã e todo Israel com ele, e eles viajaram de Sitim. E Josué a toda Israel com ele, e toda Israel com ele, ó, passaram o Rio Jordão. E Josué tinha 82 anos de idade quando ele passou o Jordão com Israel. Como assim 82, pastor? Lembra que
Eles tinham praticamente 40 anos ali, né? 42, acho que era 42 anos, algo assim, né? 40 anos, vamos colocar, arredondar. E daí eles tiveram que voltar para o deserto e passaram mais 40 anos dando voltas no deserto. Agora, quando ele volta, o Josué e o Caleb, tinham a idade de, eram os únicos, né, que tinham acima de 20 anos na época, né? E que passaram, tinham, ou seja, né, tinham uma idade avançada, só que a Bíblia diz que eles tinham forças, queridos, né, de jovens, né? Deus conservou a força deles. Olha que interessante. Deus ele não entregou a promessa para pessoas que não tinham mais força para usufruir, pelo contrário, né? O Josué tinha 82 anos de idade quando ele passou o Jordão com Israel. E lembra como eles passaram o Jordão? Deixa eu ver se vai falar aqui. Acho que ele não vai falar. Lembra que Deus ele segurou o Jordão, né? O curso do rio, né? Ele trancou o rio, a água se formou uma grande parede e o restante desceu, né? E o povo passou a seco. O sobrenatural. Então quer dizer que o Mar Vermelho não foi só uma vez, né? No mar ali foi, porque eles passaram só uma vez ali. Mas os milagres de Deus não são só uma vez, queridos. Deus vai fazer milagres na sua vida quantas vezes forem necessárias, se você acreditar. Versículo 10. E o povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, no canto leste de Jericó. E os filhos de Israel celebraram a Páscoa em Gilgal, na planície de Jericó, no dia 14 do mês, como está escrito na lei de Moisés. E o maná cessou naquele tempo, no dia seguinte da Páscoa. Olha que interessante. No dia seguinte que eles comemoraram a Páscoa, não houve mais maná para os filhos de Israel. E eles comeram do fruto da terra de Canaã. Então, eles estavam comendo já o fruto da terra, queridos. E Jericó estava totalmente fechada para os filhos de Israel. Ninguém saiu ou entrou. E foi no segundo mês, no primeiro dia do mês, que Deus disse a Josué: Levanta-te, eis que tenho dado em tua mão Jericó, com todas as pessoas e todos os seus homens de luta devem ir à volta da cidade. Uma vez por dia, assim fareis por 6 dias. E os sacerdotes tocarão as trombetas em cima. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, todo o povo dará um grande grito e as paredes da cidade cairão. Todo o povo subirá, cada homem contra o seu oponente. Vai, aquele que vir pela frente, que está cercado a cidade, aquele que vir pela frente, pode matar. Versículo 17. E no 7º dia rodearam a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E na 7ª rodada, Josué disse ao povo: Gritai, porque Deus entregou toda a cidade nas nossas mãos. E a cidade, tudo que ela contém, será amaldiçoado por Deus. Presta atenção no detalhe também. Guardai-vos do que é maldito, para que vocês não façam o arraial de Israel maldito e os perturbeis. Ou seja, é amaldiçoado. Não cobice essas coisas. Não pegue nada de lá. Isso aqui está amaldiçoado. Não cobice, porque vocês vão amaldiçoar, né? O nosso arraial, tá coçando meu nariz aqui, perdão. Vão amaldiçoar o nosso arraial, vai perturbar o nosso povo. Mas toda a prata e ouro e bronze e ferros serão consagrados a Deus e devem vir para o tesouro de Deus. Então, ou seja, o que tiver de valor ali é para levar para tabernáculo, para Deus, né? Primícias, né? Primeiros frutos. E o povo soprou as trombetas e fizeram uma grande gritaria. E os muros de Jericó caíram, e todo o povo subiu, cada um em frente de si, e tomaram a cidade e destruíram tudo que estava nela: boi, homem e mulher, jovens e velhos, e as ovelhas e burros, com a ponta da espada. Queimaram a cidade, apenas os vasos de ouro e prata e bronze e de ferro deram para o tesouro de Deus. E Josué jurou naquela época, dizendo: Maldito o homem que reconstruir Jericó. Ele deve lançar o alicerce dela em seu primogênito, e em seu filho mais novo lhe porá as portas do mesmo. Então, quem edificar, reconstruir, foi reconstruído, e aconteceu precisamente isso. Eu até preguei sobre isso esses dias, queridos, na igreja. E Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, filho de Judá, da tribo de Judá, tratou traiçoeiramente nas coisas malditas. E ele pegou das coisas malditas e escondeu-as na barraca. E a ira de Deus se acendeu contra Israel. E foi depois disso, quando os filhos de Israel haviam retornado da queima de Jericó, Josué enviou homens para espionar também a cidade de Ai e lutar contra ela. E os homens subiram e espiaram Ai.
E eles voltaram e disseram: permita que nem todas as pessoas subam contigo para Ai. Deixe apenas uns 3.000 homens e destruam a cidade, pois os homens da mesma são poucos. Ou seja, Ai é muito mais fraco que Jericó. Nem precisa ir todo mundo lá. Isso que ele falou. E Josué assim o fez. E subiram com ele dos filhos de Israel cerca de 3.000 homens. E eles lutaram contra os homens de Ai. E a batalha foi severa contra Israel, e os homens de Ai feriram 36 homens de Israel. E os filhos de Israel fugiram dos homens de Ai. Ou seja, Israel sem Deus não vence nem o mais fraco, queridos. Nem o mais fraco. É isso que Deus está mostrando. A mesma coisa sou eu e vocês, tá, queridos? Nós não temos chance nenhuma. A nossa vitória, o nosso poder é Deus. 29. Quando Josué viu isto, rasgou suas vestes e caiu com o rosto para a terra diante de Deus. Ele com os anciãos de Israel deitaram pó sobre suas cabeças. E disse Josué: por que, ó Deus, fizeste esse povo atravessar o Jordão? O que devo dizer depois que os israelitas derem as costas contra os seus inimigos? Agora, pois, os cananeus, habitantes da terra, vão ouvir tal coisa, e nos cercarão e cortarão o nosso nome. E Deus disse a Josué: por que tu caíste sobre o teu rosto? Sobe, retira-te, pois os israelitas pecaram e levaram das coisas malditas. Eu não vou mais estar com eles, a menos que eles destruam as coisas malditas de entre eles. Então Josué levantou-se, reuniu o povo e trouxe o Urim pela ordem de Deus. O Urim era a sorte, né? Eles mostravam o que estava errado, o que estava certo. Da tribo de Judá foi tomado Acã, filho de Carme. E Josué disse a Acã: dize-me, meu filho, o que você fez? E Acã disse: eu vi entre os despojos uma considerável roupa de Sinar, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, e cobicei-os e levei-os, e eis que todas elas estão escondidas na terra no meio da tenda. E Josué enviou os homens que foram e levantaram a tenda de Acã e trouxeram a Josué. E Josué tomou Acã e estes utensílios e seus filhos e filhas, levaram-no para o vale de Acor. E Josué queimou-os lá com fogo. E todos os israelitas apedrejaram Acã com pedras, e levantaram sobre ele um montão de pedras. Por isso ele chamou aquele lugar de Vale de Acor, pois a ira de Deus se apaziguou, e Josué depois veio para a cidade e lutou contra ela. Você vê que um pecado faz um estrago muito grande, queridos, muito grande. Não aceita o pecado na sua vida, queridos, tá? Não negocia com o pecado. Pastor, tem algo que eu não consigo, tá errado. Chora, clama, busca, queridos. Mas não aceite o pecado na sua vida, queridos. Não aceite. O pecado faz um estrago terrível. O pecado nos afasta de Deus. 38. Ó. E Deus disse a Josué: não temas nem te espantes. Eis que tenho dado na tua mão a cidade de Ai, e seu rei e seu povo, e farás a eles como fizeste a Jericó e a seu rei. Apenas os despojos do mesmo e do gado vocês tomarão como uma presa fácil para vós. Arme uma emboscada para a cidade por trás dela. Deus deu até estratégia como que eles iriam vencer, né? Não seria assim pela frente, né? Seriam através de emboscadas, ó. Então Josué fez conforme a palavra de Deus. E ele escolheu dentre os filhos de guerra 30.000 homens. Eu tinha ido com 3, agora foi com 30.000. Valorosos, e enviou-os, e eles armaram uma emboscada para a cidade. E ele lhes ordenou, dizendo: quando virdes nós fugindo deles, com astúcia eles irão perseguir-nos. Vocês deverão então sair para fora da emboscada e tomar a cidade. E assim fizeram. E Josué lutou, e os homens da cidade saíram em direção a Israel, não sabendo que eles estavam deitados em uma emboscada para eles atrás da cidade. Então Josué e Israel fingiram-se cansados diante deles e fugiram pelo caminho do deserto com astúcia. E os homens de Ai reuniram todas as pessoas que estavam na cidade para perseguir os israelitas. E eles saíram e se afastaram da cidade, e não ficou ninguém. E eles deixaram a cidade aberta e perseguiram os israelitas.
E aqueles que estavam de tocaia se levantaram de seus lugares e apressaram-se a ir para a cidade, e tomaram-na e colocaram fogo nela. E os homens de Ai voltaram, e eis que a fumaça da cidade subia aos céus, e eles não tinham meios de se retirar para qualquer caminho. E todos os homens de Ai estavam no meio de Israel, alguns de um lado e alguns de outro, e feriram-nos, de modo que nenhum deles sobreviveu. E os filhos de Israel tomaram Meloche, rei de Ai, e trouxeram a Josué. E Josué o enforcou em uma árvore e morreu. E os filhos de Israel retornaram à cidade depois de ter a queimado, e feriram todos aqueles que estivessem no meio dela ao fio da espada. E o número daqueles que tinham caído dos homens de Ai, homens e mulheres, foi 12.000. Somente o gado, os despojos da cidade, tomaram para si, de acordo com a palavra de Deus a Josué. Então, nesse caso, era para o povo tomar o despojo para eles, né? E todos os reis do vale do Jordão, todos os reis de Canaã, ouviram falar do mal que os filhos de Israel fizeram a Jericó e Ai. E eles se reuniram para lutar contra Israel. Então aqui eles falaram assim: não vamos mais lutar cidade contra cidade, que nós vamos perder. Vamos juntar todo o nosso poderio, todas as cidades juntas, para a gente ter uma chance de vencer eles. Somente os moradores de Gibeon tiveram medo de lutar contra os israelitas, os gibeonitas, né? Lembra esse povo que fez aquele acordo, né? Eles tiveram medo, ó, contra os israelitas, para que não perecessem, pois que eles agiram ardilosamente. Chegaram a Josué e a Israel e disseram-lhes: nós viemos de uma terra distante, agora, portanto, faça uma aliança conosco. Simples, né? Eu sou estrangeiro, faz aliança comigo. E os moradores de Gibeão fizeram com os filhos de Israel um pacto, e fizeram a paz com eles. E os príncipes da congregação juraram-lhes. Mas depois souberam que eles eram vizinhos e habitavam entre eles. Mas os filhos de Israel não os mataram, porque eles haviam jurado por Deus. E eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água, consoante o que a palavra de Deus fala. Amém, queridos? Olha que interessante, né? A palavra, queridos, precisa ser honrada, precisa ser cumprida, né? Você vê que eles não consultaram a Deus para fazer uma aliança, foram enganados. Eles já tinham jurado, então eles tinham que cumprir o juramento. Se eles tivessem, não, vocês me enganaram e matassem, eles já teriam feito o mal de fazer uma aliança com eles e estariam cometendo um outro mal, uma injustiça, matando eles depois de ter feito um juramento. Ah, pastor, mas eles enganaram. Devia ter pensado antes, né? Antes de ter feito essa aliança, deveriam ter orado a Deus. Isso é uma lição para mim e para vocês, queridos, tá? Mas daí os gibeonitas viraram o quê? Rachadores de lenha e tiradores de água. Viraram servos ali em Israel toda a vida, né? E Josué disse-lhes: por que vocês me enganaram e fizeram isto a nós? E eles responderam-lhe dizendo: porque foi dito para todos os teus servos, agora são servos, né? Que vocês tinham feito a todos os reis dos amorreus, e nós estávamos com muito medo por nossas vidas, e nós fizemos isso. E Josué os nomeou naquele dia para cortar madeira e para tirar água. E ele dividiu-os como escravos para todas as tribos de Israel. E Adonisedeque, rei de Salém, isso aqui, queridos, é uma coisa bem muito intrigante, queridos. Porque o rei de Salém era o mesmo a terra do Sem, né? A gente viu lá que abençoou Abraão na matança dos reis. E interessante é que o nome Adonisedeque continua. Provavelmente, né, a Bíblia fala em Melquisedeque. Adonisedeque e Melquisedeque é a mesma tradução. Provavelmente era um título, então, do rei de Salém, queridos. Porque o Adonisedeque, ele foi lá e abençoou Abraão no dia da matança. Lembra? Trouxe pão e vinho, abençoou e recebeu o dízimo de Abraão. E era Sem, segundo o livro dos Justos, diz que era Sem, o filho de Noé. E agora fala novamente, ó, Adonisedeque, rei de Shayen, olha que interessante, Salém, que passou a ser Jerusalém, tá? Salém depois passou a se chamar Jerusalém, a mesma Jerusalém, tá? Então, olha que interessante, né? Então, não, provavelmente não é 100, né? É um título Adonisedeque, né? Como Herodes, né? Como Faraó, né? Então tá, Adonisedeque, rei de Salém, ouviu tudo que os filhos de Israel tinham feito a Jericó e Ai. E ele foi a Orã, rei de Hebrom,
e Pirã, rei de Jarmute, e Jáfia, rei de Laques, e Derber, rei de Eglon, dizendo: Sobe a mim e me ajude para que possamos ferir os filhos de Israel e os habitantes de Gibeon, que fizeram paz com os filhos de Israel. E eles se reuniram, os 5 reis dos amorreus, subiram com todos os seus soldados, um povo numeroso como a areia que está na praia do mar. E todos estes reis vieram e se acamparam diante de Gibeon. E eles começaram a luta contra os moradores de Gibeon. E todos os homens de Gibeon foram a Josué, dizendo: Subi rapidamente para nós e nos ajude, pois todos os reis dos amorreus se reuniram para lutar contra nós. Então Josué e todo o povo de luta subiu de Gilgal. E Josué veio de repente a eles, e feriram 5 reis com uma grande matança. Uau! E Deus confundiu-os diante dos filhos de Israel, que os feriu numa terrível matança em Gibeon. E perseguiram pelo caminho de Bet-Oron até Maquedá. E eles fugiram de diante dos filhos de Israel. E enquanto eles estavam fugindo, Deus enviou-lhes o granizo do céu. Lembra que nós vimos isso aqui na Bíblia, queridos? E mais deles morreram pelo granizo do que pela matança dos filhos de Israel. Deus pelejando por Israel, né? Mais uma vez. E os filhos de Israel os perseguiram e os feriram na estrada. E eles estavam ferindo-os, e o dia estava declinando em direção à noite. E Josué disse à vista de todo o povo, eu estou arrepiado de ler isso aqui: Sol, permaneça parado em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon, até que a nação tenha vingado seus inimigos. E Deus ouviu, olha, eu estou arrepiado, querido, ler isso aqui. E Deus ouviu a voz de Josué, e o sol se deteve no meio dos céus, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E a lua também parou e não saiu. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, que Deus ouviu a voz de um homem, pois Deus pelejava por Israel. Vale um glória a Deus bem grande, né? Com letra maiúscula, né? Capítulo 89, ó, Canção de Josué de louvor. Então cantou Josué essa música no dia que Deus tinha dado os amorreus na sua mão e dos filhos de Israel. E disse aos olhos de toda Israel: Tu tens feito coisas poderosas, ó Deus, tu tens realizado grandes feitos. Quem é semelhante a ti? Os meus lábios cantarão o teu Shuam, teu nome. Meu Senhor, a minha fortaleza, meu alto retiro. Eu vou cantar uma nova canção para ti, com canção de Rodaial, de graças. Eu vou cantar a ti, tu és a força da minha salvação. Que lindo isso, né, queridos? Todos os reis da terra te louvarão, os príncipes do mundo devem cantar a ti. Os filhos de Israel se regozijarão na tua salvação. Eles devem cantar e louvar o teu nome. Em ti, ó Deus, que nós confiamos, diremos: Tu és o nosso Senhor, porque foste o nosso refúgio e torre forte contra os nossos inimigos. Para ti que nós choramos e não nos envergonhamos, nós confiamos em ti e fomos libertos. Quando nós clamamos a ti, tu ouves a nossa voz, tu livraste nossa alma da espada, tu fizeste mostrar a nós tua graça, tu nos deste a tua salvação, alegraste os nossos corações com tua força, tu saíste para a nossa salvação, com o teu braço, tu resgataste o teu povo, tu respondeste-nos dos céus e da tua Hotshua, né, santidade. Tu nos salvaste de dezenas de milhares de pessoas. O sol e a lua pararam no céu, e tu colocaste tua ira contra os nossos opressores, e colocaste teus juízos sobre eles. Todos os príncipes da terra se levantarão, né? Não, perdão, se levantaram. E os reis das nações se reuniram. Eles não foram levados em tua presença no que desejavam em sua batalha. Tu levantaste contra eles em tua ira e derramaste tua ira sobre eles. Tu destruíste-os na tua ira e cortaste-os do teu coração. Nações foram consumidas com tua fúria, reinos caíram por causa da tua ira. Fizeste maravilha no dia da tua ira. Tu derramaste tua ira sobre eles.
Tua ira se apoderou deles. Tu, por sua vez, colocaste a maldade deles sobre eles e cortaste-os em sua maldade. Deixa eu dar um pause aqui, querido, só para você ver que interessante, queridos, né? No dia do grande juízo, né? É o dia da ira do Senhor, é falado. E realmente é o dia da ira, não para o povo de Deus. As pessoas, elas entendem, né? Elas foram criadas recentemente esse pensamento, né? Que a igreja vai ser arrebatada secretamente da terra, né? E isso é colocado nos filmes hoje, em tudo que é lugar, né? As pessoas, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia, não existe. Quando as pessoas elas ficam discutindo isso, queridos, né, elas ficam defendendo isso, elas ficam defendendo uma coisa que não está dizendo isso. Estão defendendo isso num achismo. Não, porque talvez dê para entender, olha, quando o Espírito Santo for tirado, quando aquele que o detém, eles entendem que é o Espírito Santo, for tirado, então. Não, queridos, não é. Jesus, ele explicou de maneira bem clara. Ele diz, filhos, orai, filhos. Orai para que não caia nenhum fio de cabelo da vossa cabeça. Ele está falando, filho, eu vou proteger vocês. Quem vai pelejar por vocês, como foi ali todos esses povos que eles, né, nessa conquista da terra de Canaã, foi Deus que pelejou por Israel. Você vê no Armagedon, queridos, né, as nações vão se levantar contra Israel. É Deus que vai pelejar por eles, queridos. É Deus que vai pelejar. Deus, ele vai guardar os seus filhos. Nós vamos ver as maravilhas do Senhor, queridos. É claro que alguns vão cair, queridos, vão ser presos, vão cair espada. E glória a Deus, queridos. O que nós estamos aguardando hoje não é uma terra neste mundo, mas é a terra prometida nos céus, a nova Jerusalém que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus, queridos. Estão vendo, você vê, ó, toda vez a Bíblia ela faz alusão a isso, né? Ela está mostrando, né, que o povo de Deus era participante. Deus lutava por eles, mas eles estavam juntos. Amém, que Deus não. Ah, peraí, é o seguinte, vou tirar vocês daqui, vou colocar vocês lá no céu agora, aí vou fazer isso aqui. Não, queridos, não foi assim. Eles estavam lá, vão, ficam, acreditem. Agora faça dessa maneira, vai por trás, vai pela frente. É assim que Deus tem de defender o seu povo em todo o tempo. Ali você viu no Egito, que nós acabamos de ler, né? Recentemente nós lemos, o povo de Deus estava em Gósen, né? E no Egito foram 10 pragas e o povo de Deus não sofreu absolutamente nada, que era uma terra do Egito ali. Amém? Que eles não sofreram nada, a água deles não se transformou em sangue, não tinha rã, não tinha piolho, não tinha pulga, não tinha trevas. As trevas vieram para o Egito, na verdade, né? E eles ali, Deus exterminou o povo de Israel descrente, o povo teve 3 dias ainda para sepultar os seus mortos. Amém, queridos? Deus poupou Israel. Deus vai poupar o seu povo. Hoje, quem que é o povo de Deus? É a igreja. A igreja são os cristãos, aqueles que confiam em Deus. Esses são o povo de Deus, judeus ou não. Os judeus que se converterem têm a bênção de Deus. Olha o que Jesus disse. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, os judeus crentes, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, se, é condição, né? Sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade. Vocês não conhecem, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Então, os judeus, eles vão ter a bênção em Jesus Cristo, que é judeu. Quem não se converter vai ser como ímpio. Vai ser esse que caíram, vai ser como Corá, vai ser como esses muitos que nós vimos ali, que caíram pela espada, né? Que caíram ali pelos inimigos, que caíram no deserto, na travessia no deserto, foram morrendo, porque não acreditavam, não vão entrar na terra prometida. Por mais que saísse do Egito. Daquela quantidade de pessoas que saíram, somente 2 entraram, que é Josué e Caleb. Ou seja, somente os crentes vão tomar posse da bênção. E ali veio uma geração, os filhos daqueles que pereceram, que estavam naquela fé para entrar junto na terra prometida e viram os milagres. Olha que luta maravilhosa, queridos. Teve um dia que teve 48 horas. Mais ou menos ali, né? 48 horas, praticamente 2 dias. Olha que sobrenatural foi isso. O que Deus não faz para os seus filhos? O que Deus não faz para aqueles que acreditam nele? Essa é a pergunta. O que Deus não faz pelos seus filhos? Coitado deles, eles foram lutar com o Ai, que era menor dele. Manda só 2, 3 mil. Eles viraram as costas, fugiram deles. Morreu 30 e poucas pessoas ali. Nem foram muitas, mas foram 30 e poucas pessoas que precisavam cair ali. Vocês estão entendendo, queridos? Mas quando eles estão com Deus, queridos, não tem rei. O rei de Og pegou uma pedra do tamanho do arraial inteiro dos israelitas, sobre a cabeça dele. O anjo foi lá e quebrou aquela pedra no alto da cabeça dele e caiu sobre ele. Uau, queridos. Uau, né? Que Deus maravilhoso. Vamos continuar a canção, ó. Eles espalharam armadilhas, eles caíram nelas. Exatamente, ele levantou a pedra e a pedra caiu na cabeça dele. E na rede eles se esconderam. O seu pé foi capturado.
Tua mão estava pronta para todos os teus inimigos que disseram: por meio de sua espada que possuiremos a terra, através do seu braço que moravam na cidade. Tu encheste seus rostos com vergonha, tu trouxeste os seus chifres para o chão, os seus chifres. Tu aterrorizaste-os na tua ira e destruíste-os na tua ira. A terra tremeu e balançaste o som da tua tempestade sobre eles. Tu não reateste as suas almas da morte. Não reatou suas almas da morte, né? E trouxeste suas vidas para a sepultura. Tu perseguiste-os na tua tempestade. Chuva caiu sobre eles e matou mais do que a guerra. Tu consumiste-os no teu turbilhão, tu transformaste suas chuvas em saraiva e eles caíram em covas profundas e eles não puderam subir. Suas carcaças foram expulsas como lixo no meio das ruas. Eles foram consumidos e destruídos na tua ira. Salvaste o teu povo com o teu poder. Portanto, nosso coração se alegra em ti. Nossas almas se exaltam na tua salvação. Nossas línguas falam a respeito das tuas forças. Vamos cantar e louvar as tuas maravilhas. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, tu livraste-nos daqueles que se levantaram contra nós. Tu destruíste-os de diante de nós e o colocaste sobre nossos pés. Assim todos os teus inimigos perecerão, ó Deus, e os ímpios serão como palha impulsionada pelo vento. E os teus amados serão como árvores plantadas junto às águas. Então Josué e todo Israel retornaram ao acampamento em Gilgal, depois de terem ferido os reis, de modo que não foi deixado nenhum resto deles. Uau, queridos, né? Então isso aí foi a canção que Josué fez a Deus, né? Depois da vitória. E os 5 reis fugiram sozinhos a pé da batalha e se esconderam numa caverna. E Josué procurou-os no campo da batalha e não os encontrou. E foi depois contado a Josué, dizendo: os reis foram encontrados e estão escondidos em uma caverna. E disse Josué: nomeie os homens para ficarem na boca da caverna para guardá-los, para que não fujam. E os filhos de Israel fizeram assim. E Josué chamou todo Israel e disse aos oficiais da batalha: coloquem seus pés sobre o pescoço desses homens, desses reis. E Josué disse: assim Deus fará todos os vossos inimigos. E Josué ordenou que eles matassem os reis na caverna. E eles colocaram grandes pedras na boca da caverna. E Josué foi mais tarde com todas as pessoas que estavam com ele naquele dia para Maquedá e feriu-os a fio da espada. E ele destruiu totalmente todas as almas e todos que pertenciam à cidade. E ele fez ao rei e às pessoas o mesmo que tinha feito a Jericó. E ele foi a partir daí para Libna e pelejou contra Libna, e Deus entregou nas suas mãos. Então Josué feriu-os ao fio da espada, e todas as almas da mesma forma. Ele fez a eles e ao seu rei como tinha feito a Jericó. E a partir daí ele passou a Laques para lutar contra ela. E Orã, rei de Gaza, foi ajudar os homens de Laques, porém Josué o feriu, ele e seu povo. Você vê, né, a Gaza aqui, né? Essa luta hoje que tem, né? Entre um povo que odeia os israelitas, né? Josué feriu ele e seu povo, até que não houve nenhum remanescente deles. E Josué tomou Laques e todo o povo dela, e ele fez a ela como tinha feito a Libna. E Josué foi para Eglon, e ele tomou-a também e feriu todas as pessoas a fio da espada. E a partir daí ele passou a Hebron e lutou contra ela, e a tomou e destruiu totalmente, e voltou de lá. Você viu, queridos, né, que aqueles reis, né, que estavam lá, ele foi a cada cidade daqueles reis e destruiu as cidades, né? Com todo Israel ele foi a Debir e pelejou contra ela e feriu a fio da espada. Ele destruiu todas as almas, não deixou ninguém. E fez ao rei da mesma forma com que tinha feito a Jericó. E Josué feriu todos os reis dos amorreus, desde Cades Barneia a Azan, e tomou o seu país de uma só vez, pois Deus havia lutado por Israel. E Josué com todo Israel chegaram a Arraial em Gilgal. Quando naquela época Jabim, rei de Chazon, ouviu tudo que Josué fizera aos reis dos amorreus. E Jabim foi para Jobat, que é Midian, e Labã, rei de Sinron, e Jepal, rei de Axaf,
e os reis dos amorreus, dizendo: Vem depressa até nós e nos ajude para que possamos ferir os filhos de Israel e Achoru, antes que eles venham sobre nós, e façam a nós como tem feito aos outros reis dos amorreus. E todos esses reis deram ouvidos às palavras de Jabim, rei de Chazor, e saíram com todos os seus soldados. 17 reis. E seu povo era numeroso como a areia da orla marítima, junto com cavalos e carros inumeráveis. E eles vieram e se acamparam junto às águas de Merom. E eles foram se reunir para lutar contra Israel. E Deus disse a Josué: Não os temas, pois amanhã a estas horas vou entregá-los todos mortos diante de ti, tu tomarás os seus cavalos, seus carros e queimarás a fogo, tá? O que tem que fazer com os carros e cavalos? Queimar a fogo. E Josué com todos os homens de guerra vieram de repente sobre eles e os feriram, e eles caíram em suas mãos, pois Deus havia os entregado nas mãos dos filhos de Israel. Deus maravilhoso, né? 44. Então os filhos de Israel seguiram todos esses reis com seus soldados e feriram até não haver sobrado ninguém deles. Eles fez Josué como Deus tinha falado a ele. Então Josué, naquele tempo, foi para Chazor e feriu com a espada e destruiu cada alma e queimou-os com fogo. E de Chazor, Josué passou a Shimron e feriu e destruiu totalmente. De lá ele passou a Aczaf e ele fez a ela como tinha feito para Shimron. De lá a Adulão e feriu todas as pessoas nela. E ele fez de Adulão como tinha feito a Aczaf e Shimron. E ele passou a partir deles para todas as cidades dos reis que ele havia ferido. E feriu todas as pessoas que ficaram nela e ele as destruiu totalmente. Então Deus ele exerceu o juízo, ele exerceu um apocalipse, né? Um juízo, né? Sobre todas aquelas nações usando Israel, queridos. Israel, eu vou exercer juízos sobre as nações. Agora chegou o momento, né, deles escolher o que eles plantaram. E eu vou usar vocês para isso. É vocês. Então não tenham medo, eu estou com vocês, não tenham medo, né? E eu vou entregar a vocês o que eu prometi, que é a terra prometida. Uau! E ele passou a partir deles para todas as cidades dos reis que havia ferido, e feriu todas as pessoas que ficaram nelas, e ele as destruiu totalmente. Somente os seus despojos e gado os israelitas tomaram para si como presa, mas todos os seres humanos foram mortos, não deixaram uma alma viver. Como Deus tinha ordenado a Moisés, assim fez Josué e todo Israel. Eles não falharam em qualquer coisa. Então Josué e todos os filhos de Israel feriram todas as terras de Canaã, como Deus lhes tinha ordenado. E feriram todos os seus reis, sendo 31 reis. E os filhos de Israel tomaram o país todo, além dos reinos de Shirom e Og, que estão do outro lado do rio Jordão, os quais Moisés feriu muitas cidades, e Moisés lhes deu aos Rubenitas e Gaditas, e meia tribo de Manassés. Então a tribo de Ruben ficou do outro lado do Jordão, a tribo de Gade também, e a metade da tribo de Manassés, outra metade passou o Jordão. E Josué feriu todos os reis que estavam além do Jordão ao oeste, e deu as terras por herança às 9 tribos e meia de Israel. Durante 5 anos, Josué continuou a guerra com estes reis e deu suas cidades para os israelitas, e a terra tornou-se tranquila da batalha pela cidade dos amorreus e os cananeus. Glória a Deus, queridos. Deixa eu ver como que está aqui. Capítulo 90. Fim, olha aqui, ó, vai acabar o fim aqui. Capítulo 91, 2 capítulos. Vamos ler, né, queridos? Vamos terminar então o livro hoje, será? Apesar que é bastante, o capítulo 90 é enorme, né? 91 é pequeno. Amém, né? Então vamos fazer o seguinte, né? Como hoje eu tô gravando, né? Vamos terminar ela ao vivo, então, na segunda-feira. Aí eu leio esses 2 capítulos aqui na segunda, tá bom? Em nome de Jesus, né? Tem bastante coisa que nós lemos aqui hoje também, foi uma leitura longa. E glória a Deus por isso, tá bom, queridos? Glória a Deus. Amém? Então você pode escrever aí um nome de Deus? Como assim, pastor? Escreve aí, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, Deus bondoso. Vamos glorificar Deus, queridos.
Escreve aí o que vinha, a primeira palavra que vinha no teu coração aí a respeito de Deus, né? Escreve aí com amor, né? Para glorificar o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vai escrevendo aí. Em nome de Jesus, deixa eu fazer uma oração. Pai querido, abençoa os teus filhinhos, Pai. Dê aos teus filhinhos, Senhor amado, o que eles precisam, Senhor. E além do que eles precisam, porque o Senhor é um Deus, Pai, que faz muito além do que nós precisamos e até mesmo pedimos ou pensamos, como está escrito. Que a graça, a paz, a misericórdia e as consolações do Espírito Santo esteja sobre vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, queridos. Fiquem com Deus. E segunda-feira, então, nós vamos concluir então o livro. Vamos deixar para segunda-feira, a gente faz ao vivo, né? Eu queria que vocês pensassem algo especial, queridos, que Deus falou com vocês. O que uma das coisas, duas coisas, né? Duas coisas que mais chamaram a atenção, que mais deixaram vocês admirados a respeito desse livro, né? Cada um, tenho certeza. Eu tenho minhas duas coisas que chamam a atenção aqui, daí eu vou falar com vocês na segunda. Aí você marca aí, né? Lembra, né? Para você comentar daí na segunda-feira, tá bom? Fiquem com Deus, queridos. Até segunda ou até domingo, né? Com o programa ao vivo. Domingo é Santa Ceia, tá, queridos? Não se esqueçam, quem vai cear conosco, prepara ali o pãozinho, prepara o suco de uva, tá bom? E nós vamos cear juntos, em nome de Jesus Cristo, tá? Fiquem com Deus, até domingo para alguns e até segunda para alguns também.